Deuses do tempo são entidades muito poderosas, mas mesmo assim poucos são conhecidos, talvez só o Cronos mesmo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês 10 deuses do tempo, ou pelo menos entidades que têm relação com o tempo, né? Aqui vão ter seres que provavelmente você nem conhece, como por exemplo o Shuguayo e até o Dagda. Se você quiser saber mais, vem comigo. E galera, se vocês estiverem procurando livros sobre mitologia, história ou até mesmo os livros que eu uso para fazer os vídeos aqui, tem um link aqui na descrição que é o do site da Amazon. Lá vocês vão achar vários, tá? Se vocês acessarem o link, vocês vão estar ajudando o canal. Então se possível, dá uma olhadinha lá, beleza? Valeu! Se você é uma pessoa que gosta muito de mitologia grega e já foi um pouco mais a fundo, você deve conhecer o Moros. E deve estar meio confuso também, porque ele não é exatamente um deus do tempo, mas calma que eu vou explicar. O nome Moros significa algo mais ou menos como juízo ou destino. Ele não é exatamente um deus, mas sim um daemon, ou um espírito personificado, da condenação, da desesperança e da morte predestinada. Esse último domínio dele, e também o fato do nome dele significar mais ou menos destino, mostra que ele tem sim uma certa ligação com o tempo. Segundo o poeta Hesíodo, a mãe do Moros seria Nyx, que é a famosa deusa personificação da noite, né? Que todo mundo sabe que ela bota medo nos Zeus. Ela já ficou bem famosa por causa disso, na verdade. Mas nesse caso, o Moros não teria pai, porque a Nyx teve ele sem a participação de qualquer entidade ou ser masculino. Mas na versão do Ígino não é bem assim. Nesse caso, a Nyx continua sendo a mãe do Moros, mas o pai dele é o Érobo, que é a personificação da escuridão. E os irmãos dele são o Thanatos, que é a morte mais tranquila, e as Keres, que são a morte mais violenta. Porque assim como em várias mitologias, os gregos também têm várias entidades para a morte. Alguns dizem que o Moros teria dado para alguns humanos o poder deles preverem a morte. Apesar dele ser citado em alguns mitos, ele não tem participação direta em nenhum. É por causa disso que acreditam que na verdade ele é muito mais um conceito do que uma entidade ou uma divindade própria. Ori, na língua dos Yorubá, significa literalmente cabeça, mas ele também tem um conceito mitológico e metafísico. Também tem a ver com a intuição espiritual e com o destino. Enquanto eu estava pesquisando sobre esses deuses, eu descobri que o orixá Iroko, que é o orixá da árvore Iroko mesmo, aqui no Brasil, tem a ver com o tempo. Porém, lá para os Yorubá, é muito mais uma ligação com a árvore mesmo. É por isso que aqui está o Ori e não o Iroko, tá? Agora eu vou contar uma história para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ligação do Ori com o tempo. Uma vez, o Orunmila, que também pode ser considerado um orixá aqui para essa lista, já que ele tem uma ligação com a profecia e essas coisas, mas enfim. Ele convidou todos os deuses para sua casa e fez uma pergunta para eles. Qual deles ali presente seria capaz de seguir o seu devoto até além dos mares e nunca mais voltar? No começo, vários falaram que podiam. O Xangô foi o primeiro deles, mas depois perguntaram para ele o que ele faria depois de ter andado tanto. Ele falou que ia comer muito e depois voltaria para casa. Assim foram com vários. Foi com Exu, com Oiá, com Oxum, com Ogum e até com o próprio Orunmila. Foi então que pensaram que o único que poderia fazer isso era o Ori. Isso porque a cabeça em si nunca se separa do corpo, seja no nascimento, durante a vida ou até depois da morte, mostrando que de certa maneira o tempo não existe para o Ori. Se você puder, por favor, vai se inscrevendo aí, também avaliando o vídeo, deixando o seu like, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo e você pode mudar qualquer quantia com ele. E também se torne membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O Dagda é um dos deuses mais importantes da mitologia celta, mais especificamente da Irlanda, né, já que os celtas são vários. Ele é um dos líderes do Tuatha De Danann, que são um grupo de deuses mais ou menos parecido com os olimpianos da Grécia e com os asgardianos lá da Nórdica. O Dagda, assim como vários deuses, ele pode controlar muita coisa. Ele pode ser o deus dos druidas, da magia, da fertilidade, das plantações, ele pode controlar a vida, pode controlar a morte, pode controlar as estações e é claro que por consequência ele também controla o tempo. Dagda significa deus bom, mas ele pode ser chamado também de El Shade Olaher, que eu não sei se eu falei direito, mas o nome vai estar aí na tela, tá? Ele é gigantesco, ele é do tamanho dos Fomorianos, que são uma raça de gigantes lá da mitologia celta. Os braços deles são enormes e ele tem uma força absurda. Mas apesar disso, diferente do que a gente está acostumado ao ver sobre os deuses, ele não tem um tanquinho não, ele é barrigudo, e a fome dele é insaciável tanto para mulheres quanto para comida. Sobre os pais de Dagda depende muito, alguns dizem que ele é filho de Danu e Bili, já outros dizem que na verdade ele é filho de Ítilo. Nesse caso ele seria irmão de Ankesh, Nuada, Gorbino e vários outros deuses. E também dizem que ele é casado com a Morrigan. E se você quiser saber mais sobre a história de Danann, eu tenho um vídeo aqui no canal. É um pouco antigo, mas eu acho que tá bem feito, então se você quiser ver lá, vai estar no card na descrição. O Dagda tinha vários objetos mágicos. O primeiro deles era o Lorgan Fade, que era uma clava tão poderosa que com um movimento só ele poderia matar 9 homens. E ele também poderia ressuscitar pessoas com essa clava. O segundo é o Udri, que é um caldeirão mágico de onde ele tirava comida infinita. Apesar que se a pessoa fosse uma covarde e fosse tentar usar o caldeirão não sairia nada. O terceiro é uma harpa mágica que conforme o Dagda tocava as estações iam mudando.
O Cronos eu acho que eu não preciso falar tanto dele assim, né? Até porque ele é mais conhecido aqui da lista. Ele é o Titã do Tempo. E eu falo Titã do Tempo porque tem um outro deus com o mesmo nome e que também é um deus do tempo. Então para dar uma diferenciada eu vou falar assim, tá? Mas vocês vão conhecer ele depois. Bem, para dar uma resumida aqui, o Cronos era filho de Gaia, que era a Terra, com Urano, que era o céu. Quem comandava antes do Cronos era o Urano, só que ele acabou descobrindo que um de seus filhos ia destroná-lo, então ele começou a evitar que mais filhos nascessem. Só que uma hora a Gaia acabou se irritando, fez uma foice e deu pro Cronos, e mandou ele castrar o seu pai. O Cronos foi lá e fez isso, e depois de aposentar o seu Paps, ele acabou fazendo a mesma coisa. Acabou descobrindo a mesma profecia e evitando que seus filhos nascessem. Só que por azar, o Zeus acabou escapando e depois junto com seus irmãos, ele derrotou o Cronos na famosa titanomaquia. Ashuguai é o deus da lua da religião Guanche e da ilha de Tenerife. Ele é a dualidade de Majek, que é o deus do sol, e também é chamado de pai do tempo, isso porque a principal função dele é regular o tempo. Eu não achei muito mais que isso sobre ele, infelizmente. Sobre o Khonsu eu não vou falar muito também, porque ele está em um outro vídeo meu que eu fiz faz pouco tempo, que é dos 10 deuses do Egito que são mais poderosos. Se você tiver interesse eu vou deixar no card na descrição também, ok? O Khonsu era deus do conhecimento, da cura, da lua e também da passagem do tempo. O interessante é que alguns egípcios acreditavam que ele tinha o poder de interferir na fertilidade tanto de homens quanto do gado. E assim como vários outros deuses do Egito, o Khonsu também tinha uma função de criação em algumas histórias. O Thoth era um dos deuses mais antigos do Egito. Ele era adorado em todo o território, ele era muito importante, seja como um deus da lua ou um deus do conhecimento. Só que na cidade de Nun era especial, porque lá ele fazia parte do Ogdod, que era um grupo de 8 deuses. Mas conforme o Thoth foi ficando cada vez mais popular, também começou a participar da criação do mundo. Tem uma versão que diz que o Thoth, na forma de um ibis, teria botado um ovo, e de lá teria surgido o Ra. Ou, dependendo da cidade, poderia ser outro deus também, por exemplo o Atum, o Nefertum, o Khepri. Tem uma outra versão que fala que na verdade o Thoth teria se autocriado através da linguagem e depois criou os outros membros da Ogdod, como por exemplo o Kuki, o Re, o Nu, a Nunet, a Auket, a Hauret e a Amonet. É importante também que você não confunda a Ogdod com a Ennead, tá? A Ennead é de outra cidade e são 9 deuses, não 8. Aion, Éon ou Cronos é o deus do tempo da mitologia grega, só que diferente do Titã, ele é um deus do tempo mais eterno, mais indeterminado. Segundo alguns contos, ele teria surgido no começo de tudo, teria se juntado com Ananke, que é a inevitabilidade, e disso ele criou toda a Terra que conhecemos. Mas depois ele acabou ficando sem corpo, nenhum dos deuses mais jovens conseguem vê-lo. O único para que ele aparece é o Zeus, na forma de um idoso. Uma coisa curiosa é que os gregos usavam duas palavras para falar sobre o tempo. A primeira era o Cronos, que todo mundo conhece, né, o tempo cronológico, e o segundo era Kairos, ou Kairos, era o tempo oportuno, ou seja, meio que o tempo de Deus. E o Kairos também é um outro deus do tempo. O Kairos era filho de Zeus com a deusa Tique, que é a deusa da prosperidade, e corria rápido e corria nu, muito parecido com o Sonic. Só que ele só tinha um tufo de cabelo na cabeça e usavam isso para ficar segurando ele, senão ele saía correndo e ninguém alcançava mais. Ele estava presente na inteligência de Atenas, no vinho de Dionísio e até no tempo do próprio Cronos. Só que diferente do Titã, o tempo do Kairos não pode ser medido por calendários ou relógios. Opa, e aí gente, tranquilo? Então, né, eu esqueci de colocar o último deus aqui da lista, ficaram só 9, então pra vocês não falarem que eu sou burro e não sei contar, eu vou falar mais um aqui. O Geras, ele não era bem um deus do tempo, ele era mais um Daemon, que era a personificação da velhice, ele era filho de Nyx com Erebor, e sendo um deus da velhice, ele era quase que um parceiro inevitável do Thanatos. Uma das poucas imagens que tem sobre ele é essa daí que ele tá na frente do Hércules. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, de se inscrever no canal aí embaixo, e se quiserem me dar algum tema para um próximo vídeo, deixe aí nos comentários, hein?